Como ficaria o planeta Terra se os humanos desaparecessem? Vamos imaginar. Não houve alarde nem despedida. Um dia os humanos simplesmente deixaram de existir. Nenhum som de motores, nenhuma luz acesa, nenhum passo sobre o concreto. O planeta, pela primeira vez em milênios, respirou sem interrupções. Nas primeiras horas tudo parece igual. As cidades ainda estão de pé, os aviões permanecem nos hangares, os semáforos piscam em cruzamentos vazios. Mas a ausência é palpável. O ar parece mais leve, o tempo mais lento. Em menos de 24 horas, os sistemas começam a falhar. Elevadores param entre andares. Trens ficam imóveis nos trilhos. As centrais elétricas, dependentes de supervisão constante, entram em modo de segurança. As turbinas eólicas giram por inércia. As usinas nucleares se desligam automaticamente. A energia que antes fluía por cabos e redes começa a se dissipar. Em 2 dias, o mundo mergulha na escuridão. As luzes das cidades se apagam uma a uma. O brilho artificial que iluminava o planeta à noite desaparece. O céu volta a ser dominado pelas estrelas. Nas grandes metrópoles, o silêncio é quebrado apenas pelo som da água. Sem bombas para drenagem, túneis subterrâneos começam a se encher. Estações de metrô se transformam em lagos. Galerias pluviais transbordam. A cidade começa a afundar. Enquanto isso, nas prateleiras dos supermercados, a comida apodrece. Frutas ficam murchas, carnes se decompõem, embalagens estouram. O cheiro atrai os primeiros sobreviventes, insetos, roedores, aves. A cadeia alimentar se reorganiza. Os animais domésticos, antes alimentados por mãos humanas, agora enfrentam um novo mundo. Cães pequenos, frágeis e dependentes não resistem. Os maiores escapam, formam grupos, voltam a caçar. Gatos, mais independentes, se adaptam rapidamente. Eles sobem em prédios, caçam pássaros, dominam os telhados. Em uma semana, as ruas estão tomadas por matilhas. Os parques viram território de disputa. Os animais que antes viviam à sombra dos humanos, agora lutam por espaço. A cidade, antes feita para carros e pessoas, se torna selvagem. Nas periferias, a vegetação começa a avançar. Grama brota entre rachaduras no asfalto. Trepadeiras escalam muros. Árvores crescem em calçadas. A natureza paciente retoma o que lhe foi tirado. Em um mês, os campos agrícolas estão cobertos por ervas daninhas. Sem colheita, sem controle, as plantações se transformam em selvas. Espécies invasoras se espalham. Animais silvestres retornam. Cervos pastam entre silos abandonados. Raposas caçam em galpões. Nas zonas industriais, o metal começa a enferrujar. Contêineres se corroem. Máquinas se desgastam. O concreto racha. A chuva penetra nas estruturas. A gravidade faz seu trabalho. 6 meses depois, os primeiros prédios mostram sinais de colapso. Telhados cedem. Janelas estouram. Fachadas desabam. A cidade vai perdendo sua forma. O que antes era arquitetura vira ruína. A natureza não pede licença. Ela entra pelas portas, sobe pelas escadas, atravessa paredes. Musgos cobrem pisos de mármore. Árvores crescem em salas de reunião. Ninhos surgem em luminárias. Um ano sem humanidade. O mundo já é outro. As avenidas viram corredores verdes. Os estacionamentos se tornam campos. Os aeroportos silenciosos viram refúgio de aves migratórias. Os trilhos de trem são tomados por arbustos. As pontes enferrujam. Os cabos se rompem. Nos subúrbios, casas de madeira apodrecem. Cupins se multiplicam. Fungos se espalham. O que era lar vira abrigo de animais. Os móveis se desfazem. As roupas viram ninho. Os espelhos se quebram. Nas cidades costeiras, o mar avança. Sem diques, sem contenção, espécies antes ameaçadas voltam a se multiplicar. Ursos cruzam fronteiras. Lobos formam alcateias. A ausência humana é uma oportunidade. Sem caça, sem poluição, sem destruição, os ecossistemas se regeneram. Florestas crescem, rios se limpam, lagos se expandem. O ar se purifica. 5 anos depois, as cidades são irreconhecíveis. O concreto está coberto por raízes. As fachadas viraram muralhas verdes. Os monumentos estão escondidos.
O que era símbolo de poder virou parte da paisagem. As estradas, antes artérias da civilização, são tomadas por vegetação. As placas de trânsito estão cobertas por musgo. Os semáforos caíram, os carros são carcaças enferrujadas. Nos centros urbanos, os prédios mais altos ainda resistem, mas já mostram rachaduras. O vento sopra entre andares vazios, as tempestades corroem as estruturas. O tempo é implacável. 10 anos sem humanidade. A Terra segue seu curso. A sucessão ecológica transforma tudo. Espécies pioneiras abrem caminho para florestas maduras. O que era cidade vira bioma. O que era indústria vira habitat. A biodiversidade aumenta. A vida se adapta. A memória humana se dissolve. Os arquivos digitais se corrompem. Os livros se desfazem. As fotografias desbotam. O que resta são fragmentos. Um brinquedo enterrado. Uma escultura quebrada. Um nome gravado em pedra, mas a Terra não se importa. Ela continua, ela respira, ela floresce. 100 anos sem humanidade. O planeta já não se lembra de nós. As cidades, antes centros pulsantes de atividade, são agora florestas densas, entrelaçadas por raízes e galhos. O concreto se desfaz em pó. O ferro retorna ao seu estado mineral. O vidro se fragmenta em areia. O que antes era símbolo de progresso se dissolve lentamente. Os animais que sobreviveram à transição se adaptaram. Cães formaram matilhas selvagens. Gatos se tornaram caçadores solitários. Espécies que antes viviam à sombra dos humanos agora ocupam os espaços abandonados. Os pássaros constroem ninhos em antenas. Os ratos dominam os esgotos. Os ursos exploram os subúrbios. A vegetação cobre tudo. As avenidas viram corredores verdes, as praças se tornam clareiras naturais. Os prédios altos, ainda de pé, são tomados por trepadeiras. As janelas quebradas deixam entrar a chuva. Os andares superiores viram habitat de aves e insetos. O topo dos arranha-céus se transforma em floresta suspensa. 500 anos sem humanidade. As estruturas de concreto começam a ruir. O aço dentro delas enferruja, expande, racha. As pontes desabam, os túneis colapsam, as barragens cedem, os rios voltam a correr livres, as represas se tornam vales inundados, o mar avança sobre as cidades costeiras, as ilhas artificiais desaparecem, as bibliotecas, sem controle de temperatura e umidade, se desfazem, os livros viram pó, os arquivos digitais se corrompem, os discos rígidos oxidam. O conhecimento humano, sem leitores, sem guardiões, se perde. O que sobrevive são fragmentos, uma placa de bronze, uma escultura de pedra, uma inscrição em concreto. 1000 anos sem humanidade. O planeta se reorganiza. As placas tectônicas continuam seu movimento. Montanhas se erguem, outras se desgastam. Os desertos avançam. As geleiras recuam. O clima muda. Novos biomas surgem. Espécies evoluem. Outras desaparecem. As cidades são apenas colinas cobertas por vegetação. Os monumentos estão enterrados. Os túneis são cavernas. Os prédios são ruínas indistintas. O que antes era metrópole agora é floresta. O que era estrada virou trilha animal. 5.000 anos sem humanidade. O tempo que nos separa das primeiras civilizações agora nos distancia do nosso próprio legado. As pirâmides, feitas para durar, ainda resistem. O Monte Rushmore encara o horizonte, embora desgastado. As esculturas da Ilha de Páscoa permanecem silenciosas. Mas tudo o que foi feito com tecnologia moderna já se foi. 10.000 anos sem humanidade. O planeta é irreconhecível. Os oceanos mudaram de forma. Os continentes se deslocaram. As cidades foram engolidas por sedimentos. O que resta são fósseis, ossos de animais domésticos, fragmentos de plástico fossilizado, traços de radioatividade enterrados, marcas químicas na geologia. 50.000 anos sem humanidade. O alumínio voltou a ser pó. O vidro se misturou à areia. O plástico, antes indestrutível, se fragmentou em micropartículas. O legado humano não é mais visível, está dissolvido na terra, no mar, no ar. 100.000 anos sem humanidade. Se uma nova espécie inteligente surgisse agora,
ela não encontraria cidades, nem livros, nem máquinas. Encontraria apenas vestígios, concentrações incomuns de carbono, resíduos metálicos, padrões geológicos alterados. Nada que conte nossa história, nada que revele quem fomos. 1 milhão de anos sem humanidade. O planeta continua, as florestas se expandem, os oceanos se renovam, os animais evoluem, novas formas de vida surgem. O ciclo da existência segue. A Terra não parou, ela apenas mudou. 10 milhões de anos sem humanidade. As montanhas que conhecíamos já não existem. Os mares cobrem terras antigas. Os desertos se deslocaram. O clima passou por ciclos glaciais. A vida se adaptou. O planeta é outro. E nós, uma lembrança geológica. 100 milhões de anos sem humanidade. As últimas construções humanas desapareceram. As pirâmides foram corroídas. O Monte Rushmore virou rocha comum. As cidades são camadas de sedimento. O que resta são fósseis, um osso de cachorro, um fragmento de cerâmica, um traço de metal. 1 bilhão de anos sem humanidade. A Terra gira como sempre girou. O Sol está mais quente. Os oceanos evaporam lentamente. A vida resiste, mas muda. O planeta se prepara para novos ciclos. E nós, que um dia dominamos tudo, somos apenas uma camada na história da Terra. Mesmo quando tudo o que construímos se desmorona, mesmo quando nossas cidades se tornam apenas memórias enterradas na terra, a vida continua. Árvores crescerão onde arranha-céus se erguiam, rios voltarão a traçar caminhos esquecidos, animais ocuparão espaços que antes pareciam inalcançáveis. O planeta respira sem nós, mas não para de criar. A humanidade é efêmera. Nossas obras, nossos monumentos, nossos arquivos digitais, nada disso resiste ao tempo sem cuidado. Mas a natureza, silenciosa e paciente, segue seu curso, moldando, adaptando, sobrevivendo. Ela não precisa de nós, embora tenhamos nos enganado pensando que controlamos tudo. Se fecharmos os olhos e imaginarmos um mundo sem seres humanos, podemos ver florestas tomando cidades, lobos atravessando avenidas, pássaros construindo ninhos nos telhados abandonados, rios fluindo por onde antes havia concreto. O silêncio que deixamos será preenchido pela vida que sempre encontrou um caminho. E aqui está a lição. O planeta não nos pertence. Ele nos recebeu, nos acolheu e continuará muito depois de nós. Mas somos parte dele. Cada gesto de cuidado, cada ato de preservação, cada vida protegida é um eco que reverbera na eternidade. O que deixamos de legado não são apenas pedras ou livros, mas a marca de como escolhemos existir neste mundo. O futuro, mesmo sem nós, será cheio de vida, renovação e adaptação. A natureza continua sua dança infinita, indiferente ao poder humano, mas incrivelmente generosa com aqueles que respeitam seu curso. A Terra nos mostra que a vida sempre encontrará um caminho e que a verdadeira força não está em erguer muralhas de concreto, mas em compreender, proteger e florescer junto com o mundo ao nosso redor. Ao imaginar este futuro distante, somos lembrados de que cada dia conta. Cada gesto nosso pode prolongar ou encurtar o tempo em que nossas cidades, nossos rios, nossos campos permanecem intactos. O planeta é paciente, mas a humanidade tem a oportunidade de aprender, cuidar, preservar e criar em harmonia com a vida. No fim, a Terra seguirá, indiferente, bela e resiliente. E nós, mesmo temporários, temos a chance de deixar uma história digna de ser lembrada, não em concreto ou metal, mas na memória de quem realmente importa, a própria vida que compartilhamos com este planeta. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se te fez refletir ou imaginar, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar criando histórias que merecem ser contadas. Até a próxima.